Louvado seja o Senhor. Nesta manhã, juntos, desfrutamos da mesa do Senhor. Não somente uma igreja, mas as várias igrejas aqui da região do Triângulo Mineiro. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem alegria ao nos ver aqui juntos, em unidade, louvando o seu nome, nós aqui como sua noiva e como seu corpo. Vamos continuar a nossa comunhão do livro de Efésios. Nessa conferência internacional, o Senhor abriu esse livro de uma maneira muito especial para nós. Muita revelação, muitos aspectos práticos. Nós vimos a bênção do Deus triuno. E essa bênção do Pai, do Filho e do Espírito tem um alvo. O alvo dessa bênção é cada um de nós. Por isso devemos nos sentir muito bem-aventurados e abençoados. Na verdade, quando nós olhamos para a igreja, devemos perceber que aqui estão os abençoados, os escolhidos, os predestinados, redimidos, encabeçados, selados, e aqueles que têm o penhor do... Louvado seja o Senhor. Isso é de importância para nós, porque precisamos perceber tudo que Deus fez para cada um de nós. E nós aqui estamos juntos para edificarmos o corpo de Cristo. Esse sempre foi o sonho de Deus. A edificação do corpo de Cristo. Isso quer dizer também uma coisa. Cristo hoje tem seu corpo nessa terra. Nós somos o resultado dessas bênçãos. Toda sorte de bênçãos. Essa é a nossa base e essa é a nossa origem. Mas, irmãos, amadas irmãs, Efésios capítulo 1 é um dos capítulos mais importantes que eu considero que há na palavra de Deus. Porque é um capítulo que desvenda o coração de Deus, a obra de Deus e o que Deus espera, o que Deus deseja. E Paulo considerou isso também algo tão importante, que ele não somente falou aos Efésios, a parte dos versículos 3 a 14, que contém a bênção do Deus triuno, mas nos versículos 15 e 16, Paulo diz, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Daí ele continua no versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Você vê, então Paulo, ele diz o quê? Eu ouvi a fé que há entre vós e o amor que vocês têm para com todos os santos, isto é, o amor que tem uns para com os outros. Ele diz, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Nós devemos dar graças a Deus por cada irmão e irmã, por cada membro do corpo de Cristo. E aqui diz, fazendo menção de vós nas minhas orações. Quer dizer que Paulo, então, orava pelos Efésios. Então, essa oração de Paulo também, na verdade, é para nós. Por quê? Porque essa é uma revelação que Deus precisa nos dar no nosso espírito. E aqui diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Isso quer dizer, Paulo estava orando, Senhor, dá espírito de sabedoria e revelação, para que eles possam conhecê-lo de uma maneira plena. Senhor, também ilumina os olhos do coração deles. Por isso diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Aqui fala, iluminados os olhos do vosso coração. Então, há uma necessidade que os olhos do nosso coração sejam abertos. Mas, para que os olhos do nosso coração sejam abertos, o nosso coração precisa estar numa condição apropriada. Isso nós podemos ver em Mateus, capítulo 5, dentro daquelas bem-aventuranças, há uma que fala do coração, Mateus 5, versículo 8, que diz, bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração, porque verão a Deus. Então, a condição do nosso coração é muito importante para nós podermos ver Deus. Algumas vezes, na comunhão com os irmãos, alguns dizem assim, parece que eu não consigo ver Deus. Eu não consigo mais perceber Deus. Aí, da gente diz, irmão, baseado no versículo de Mateus 5:8, então, dá uma checada na condição do seu coração. O que é o nosso coração? É mente, vontade e emoção, mais a consciência. Correto? Como está a nossa mente? Como está a nossa vontade? Como está a nossa emoção? Como está a nossa consciência? Um coração puro quer dizer que temos todas essas partes devidamente tratadas, cuidadas. Precisamos de uma mente sóbria diante do Senhor, uma emoção cheia dos sentimentos de Deus e uma vontade também, por um lado, vontade submissa a Deus, mas a vontade é uma vontade firme para que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. E a nossa consciência, uma consciência limpa. Então, nós precisamos de um coração adequado. E também o Senhor precisa nos iluminar, para que possamos ver, primeiramente, a necessidade que os nossos olhos estejam em uma boa condição, e outra condição é que haja luz. Não adianta eu ter olhos bons se não tiver luz. Correto? Não adianta ter luz se não tem os olhos. Por isso, então Paulo está orando. Amados irmãos, amadas irmãs, se Paulo está orando por isso, isso é algo importante. Como está o seu coração? Como estão os seus olhos? A questão dos olhos tem outro ponto importante. Os seus olhos estão olhando o quê? Se os meus olhos estão voltados para esse lado, eu não posso ver o que está atrás de mim, eu tenho que voltar. Por isso, é um momento de nós voltarmos nosso coração ao Senhor. Nesses tempos finais, olhar para o Senhor. E, Senhor, traga luz, ilumine os olhos do nosso coração. Isso é importante, por quê? Porque daí nós vamos saber a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa frase, riqueza da glória da sua herança nos santos, é uma frase meio complicada, né? Mas nós vamos, se nós separarmos palavra por palavra, nós vamos entender. Primeiro, nós somos a herança de Deus. Agora, nós, como herança de Deus, Deus deseja trabalhar sua glória em nós. Isso quer dizer, trabalhar o seu próprio ser dentro de nós. E essa glória que Ele quer trabalhar em nós, não é uma glória pequena, é a glória, aqui fala da riqueza da glória
da sua herança nos santos. Isto é muita glória. Deus quer isso em nosso coração. E também a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Isso é muito importante. O poder de Deus é para aquele que crê. Se você crê, você abre as portas para que o poder de Deus opere por meio da sua palavra e por meio do seu espírito. Se você não crê, Deus não consegue fazer isso, tá? Eu quero ler um versículo para os irmãos também, eu acho que é importante, tá? Mateus 13, 58. Mateus 13, 58. Diz o seguinte: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quando há incredulidade, o Senhor não faz os milagres. Mas, em outras palavras, se você crê, Ele faz os milagres. Olha como é importante a nossa fé. Então, aqui também fala a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. E essa suprema grandeza, seu poder, é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo. E aqui diz, quando Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitou Cristo dentre os mortos, então você pode ver, é um poder que vence a morte, não é? E o fez sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Colocou Cristo no ponto mais elevado do universo. E o versículo 22 diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Tudo isso é feito pelo poder de Deus, né? Ressuscitou a Cristo, fez Cristo sentar nos lugares celestiais, pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e aqui diz, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, todo esse poder de Deus é para que Cristo seja a cabeça de todas. Mas aqui é espetacular Efésios capítulo 1. Porque aqui diz, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Com esse poder, fazer com que Cristo seja cabeça sobre todas as coisas, mas em primeiro lugar, cabeça da igreja. Aleluia! Então isso é algo relacionado a você. O poder de Deus é para que Cristo seja deu para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Aí você vê a importância. Por que que Deus deu Cristo como cabeça para a igreja? Porque a igreja é o seu corpo. Daí vamos falar sobre o corpo de Cristo. Para que serve o corpo? Eu repito sempre a seguinte frase. Se Cristo não tivesse nada para fazer nessa terra, ele precisaria de um corpo nessa terra? Perguntar para Cristo, Cristo, você tem algo a fazer nessa terra? Nada, nada, nada. Então, para que você tem um corpo nessa terra? Não é? Então, vamos olhar para o outro lado. Se ele tem um corpo, é porque ele tem algo que ele deseja fazer nessa terra. Entende? A visão do corpo não é uma visão doutrinária, teórica, é uma visão provar ao Senhor. Cristo deseja fazer algo nessa terra, e aí, para fazer o que ele deseja, ele vai usar o seu corpo. Quando você quer fazer algo, você não usa o seu corpo? Da mesma maneira, Cristo deseja fazer algo, Cristo vai usar o seu corpo. E esse corpo tem muitos membros. A soma dos membros é o corpo. E você é ou não é um membro do corpo de Cristo?
Então, isso quer dizer o quê? Que Cristo deseja usar você, né? Que ele deseja. Olha que bênção. Que bênção. Ser escolhido por Deus para fazer algo que ele deseja. Imagina assim, Cristo dizer, mãe, eu quero fazer algo. Deixa eu ver qual membro eu vou usar. Ele escolhe você. Mas sabe o que acontece? Você diz amém. Mas, eu vou dizer uma coisa para você. Quando Cristo diz, é você mesmo. Você, não, eu não, manda outro. Não é verdade. Não tenta me enganar, não. Por quê? Porque eu também era assim, né? Certo? Nós todos, a nossa natureza é assim. Quando Deus deseja usar, eu quero usar você. Não, manda. Eu tenho vergonha. Aí eu não sou capaz. Que cabeça, então, sente a respeito do corpo? Que a cabeça sente a respeito do membro? Quando Deus deseja usar você, quando Cristo deseja usar você, você é um membro que responde ou é um membro paralítico? Ele quer usar um membro, não responde. Quer usar outro, não responde. Eu vou fazer uma pergunta para você. Digamos que você acorde de manhã e você não consiga mais mover o seu dedinho aqui, né? Você não consegue mais mover. Você vai ficar preocupado ou não? Vai? Ah, você usa esse dedinho? Você não consegue mais funcionar, não consegue mais mexer? Deixa para lá, deixa para lá. Daqui a pouco, são 2 dedos que não conseguem mexer. Deixa para lá, eu tenho outros 8, né? É assim que você faz? Você vai descobrir a razão, né? Tem alguma coisa não está bem. Quando você recusa a ordem do Senhor, porque Ele deseja usar você, você recusa. O que é que Cristo sente? Você já pensou nisso? O que é que Cristo sente? O que é que Cristo sente quando Ele vê o mundo chamando você para fazer algo e você responde na hora? Mas quando Ele fala, você não responde. Quando o mundo... você não reage. Hoje à noite tem reunião. Estou tão cansado. Tem jogo de tal time de futebol. Opa! Reação imediata. Até prepara as coisas, né? Vou assistir o jogo. Senhor, olha, eu chamei você, você não reagiu. O mundo chamou você, você reagiu na hora e ficou alegre. O que é que o Senhor sente? Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus daí, o Senhor disse, então eu vou usar o Rogério para salvar o João. O João está muito necessidade. Eu vou dirigir o Rogério para salvar o João. Quer usar o Rogério? O Rogério não responde. O que é que o senhor sente? Mas se ele chama o Rogério responde, a alegria do Senhor. Uau! Eu vou salvar o João.
Você sabe quantas pessoas Deus deseja salvar por seu intermédio? Você sabe? Eu quero fazer uma pergunta. É zero? Quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas você já levou para Cristo? Quantas pessoas você já levou para Cristo? Você percebe por que Deus tem que primeiro fazer Cristo ser cabeça da igreja? É porque Ele quer usar a igreja para ganhar toda a terra. Ele quer ganhar a igreja para ser cabeça sobre... E você está incluído nessa missão. Você sabe, uma das maiores alegrias de um cristão é levar alguém para Cristo. É ou não é verdade, irmãos? Quando você leva alguém para Cristo, tem uma alegria que você não consegue expressar. Você quer ter a experiência de novo, não é? Por isso você vai atrás do outro daí. Porque é algo que vem do amor, da vida de Deus que está dentro de nós. Mas preste atenção. Eu só preciso permitir que Deus me use, porque o poder vem dele. Eu gosto de dar o exemplo da luva. A luva tem força? Consegue fazer algo? Nada. Mas se deixar a mão entrar na luva e não oferecer resistência para a mão, essa luva vai ser muito útil. Muito usada pela mão, não é? Tudo que a mão fizer, fazer. A luva irá cooperar com a mão. Você é a luva do Senhor. O Senhor quer usar você. É o momento da igreja reagir e se levantar. Dentro desse mover atual, onde a evangelização é intensa, onde o apacentamento é intenso, onde a edificação é maior. Aqui diz, pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nessa conferência, nos foi mostrado sobre a questão da plenitude. E o foco da questão da plenitude realmente tornou toda a Bíblia um livro novo. Qual foi o foco da plenitude? Plenitude significa encher tudo, não deixar nenhuma parte vazia, no vácuo. Aqui diz que o nosso Senhor a tudo enche em todas as coisas. Isso quer dizer que ele precisa estar em todos os lugares, preencher tudo. E começa preenchendo o nosso ser. Ele precisa encher todo o nosso ser. Ele precisa encher minha mente. Ele precisa encher minha vontade. Encher a minha. Que são as partes da alma. Resultado é porque ele já está no meu espírito. Ele quer encher cada parte do meu ser. Porque ele quer ser o Senhor de cada parte do meu ser. Não deixar nenhuma parte vazia. Mas para isso nós temos que deixá-lo encher. Não podemos oferecer resistência a ele.
E como você deixa ele enchê-lo, você tem que exercitar o seu espírito, não é? Esse é o primeiro ponto. Começa com o exercício do espírito. Oh, Senhor. Para que o espírito vá enchendo o seu ser, para que o espírito possa encher sua mente, vontade e emoção. Segundo aspecto, enchê-lo com a sua palavra. Porque a palavra e o espírito estão ligados. Porque pelo seu falar, pela sua palavra, nós vamos conhecendo a minha mente. Eu preciso da sua palavra para que a emoção de Deus encha a minha emoção. Eu preciso da palavra de Deus para que a vontade de Deus encha a minha vontade. Definição prática. O que eu tenho, vontade, o que eu emoção eu sinto. O que você pensa, o que você quer e o que você sente. Se eu estou cheio do Espírito, estou cheio da palavra de Deus, a minha mente, o que eu penso, está cheio das coisas do alto, das coisas espirituais celestiais, está cheio de Deus. O que eu quero são as coisas celestiais, coisas que o que eu sinto a emoção, o sentimento de Deus. Sentimento de Deus pelas pessoas, o sentimento de Deus para com as coisas desse mundo. Tem coisas, sabe, desse mundo, Deus detesta. Agora, eu olho, eu amo. Alguma coisa está errada. Se Deus detesta, quando eu olho, eu também detesto. Correto? Mas como que eu vou saber? É por meio da sua palavra. Por isso é tão importante que nós estejamos imersos na palavra. Você pode dizer, mas eu não compreendo muito bem as palavras. Eu não consigo entender muito bem as Bíblias. Temos então as mensagens. Temos também livros espirituais. Que você ajuda a penetrar na palavra de Deus. Os livros espirituais nos ajudam a penetrar na palavra de Deus. Durante a pandemia, começaram esses grupos de estudo, da leitura, leitura do alimento diário. As irmãs começaram. Então, eu sempre procuro me inteirar, né? De como é que está indo esses grupos de leitura do alimento diário. Eu vou dizer uma coisa, 1 ano, 2 anos, todas as irmãs que participam foram transformadas. Mudaram. Tinha irmãs que não sabiam nada. Hoje, se você perguntar e conversar com ela, abre a boca, está cheio de versículos, cheio da palavra de Deus, flui. A palavra de Deus flui do interior. Por quê? Bom, quando você abre a boca, o Senhor diz, né? A boca fala do que está cheio o coração. Quanta palavra de Deus sai da sua boca durante um dia quando você abre a boca? Precisa ou não estimar de Deus? Eu vou ler um versículo. Salmo 1, versículos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como
plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então aqui esse salmo mostra, primeiramente, um homem que não segue o conselho dos ímpios. Ele não segue esse mundo, não se detém no caminho dos pecadores, ele não anda no caminho desse mundo, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ele não convive com esse mundo. Qual é a característica dessa pessoa? Não é guiado por esse mundo. Aqui diz, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso quer dizer, o prazer dele está na palavra do Senhor. E medita de dia e de noite. O que quer dizer meditar de dia e noite? É ruminar dia e noite. É mergulhar na palavra de Deus dia e noite. Uma pessoa que mergulha na palavra de Deus dia e noite, quando ele pode falar de vários assuntos, mas sempre a palavra de Deus sai junto. Sempre a vida sai junto. E aí, como é essa pessoa? Aqui diz, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ela é uma árvore, mas está plantada junto à corrente de águas. Significa o quê? Ele busca na palavra a água. Está sempre junto às águas. Palavra, por que é dia e noite? E a consequência disso, no devido tempo dá o seu fruto. O fruto vem, não é? O fruto vem. Um fruto aqui. Um fruto ali. Outro fruto lá. Não é assim? O dia inteiro dá um fruto aqui, dá um fruto ali, dá um fruto lá. Por que é uma árvore plantada junto às águas? Porque medita na palavra de Deus dia e noite. Cuja folhagem não murcha. Está sempre cheio de vida e de vigor. Você pode dizer, né, ou nós podemos dizer assim, mas isso aqui não é fácil e tal. Não é fácil, mas você tem que querer. E como que você pode tornar isso real? Começando a praticar isso. Começando a fazer isso. Certo? Procure ruminar a palavra. Dia e noite. Não tem um tempo. Ok, começa com 5 minutos, depois 10 minutos, depois 20 minutos, depois meia hora. Né? Estou falando tempo somado, né? Daí vai. Depois é só dia, depois dia e noite. Ou o dia está muito ocupado, então é noite. Começa com noite e depois vai ser dia também. Amém? E aí, não murcha. Todos nós temos uma experiência, tem momentos que a gente está murcho, não é? O irmão olha para você assim, o que aconteceu com você? Está murcho? Tô mesmo. Está faltando água, não é? Está faltando palavra, está faltando espírito. Diz assim, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você sabe, se nós ruminamos, nos preenchemos do Espírito, a palavra, o Senhor vai preenchendo cada parte do nosso ser. Isso é algo que ocorre
vem do dia a dia, entendeu? Dia a dia. E o Senhor vai tomando, vai enchendo o nosso ser, vai enchendo o nosso ser cada dia mais. E aí, quando estamos cheios de Cristo, quando Cristo deseja nos usar, é muito fácil, porque nenhuma parte do nosso ser oferece resistência a Ele. Do nosso ser oferece resistência ao Senhor. Então, Cristo como cabeça é aquele que enche todas as coisas. E tem algo que tem que sair do nosso dicionário. Uma coisa que nós temos que parar de falar, que é não posso. Você pode falar não posso para o pecado, né, para essas coisas assim. Para as coisas de Deus, nunca diga não posso. Por quê? Porque Deus tudo pode. Se Ele exerce em você o poder que ressuscitou a Cristo, você ainda pode dizer, não posso? Se você diz não, você está desprezando o poder de Deus. Você não está Deus. Então, quando o Senhor desejar usar você, você tem que dizer, eis-me aqui. E você tem que falar, Senhor, você sabe, né? Você, o seu poder que está atrás fazendo. Certo? Eu estou aqui. Pode me usar. E nessa conferência também foi mostrado Efésios 2 sob uma nova ótica, né? Efésios 2 mostra o resultado do poder de Deus que é exercido em nossa pessoa. Então, vamos ler algumas porções de Efésios 2. Efésios 2, a partir do versículo 1, tá? A partir do versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Começa com o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Aleluia. Da vida ao morto, isso é ou não é poder? O mundo consegue fazer? Não. E por isso que também terminaram as nossas desculpas. Você diz assim, o Senhor diz, eu quero usá-lo. Não, eu não posso. Por quê? Eu estou morto. Para mim não é problema. Está morto? Bom, terminou a desculpa. Diga para o irmão que está ao seu lado, ele te deu vida, terminaram as desculpas. Por que você não está participando da edificação do corpo de Cristo? Por causa disso. Por que você não coopera conosco nesse serviço na igreja? Por causa disso. Terminaram as desculpas. Louvado seja Deus! Ele nos deu vida. Mas esse começo de Efésios mostra onde é que está o nosso problema. Olha aqui, ó. Claro, a gente estava morto, esse era um problemão. Esse problema está resolvido. Aqui diz assim, no versículo 2: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Um grande inimigo nosso é a correnteza desse mundo. Existe uma correnteza deste mundo, mas também existe uma correnteza de vida. Amém. Do que é de Deus. Amém. E vão em sentido contrário. A correnteza desse mundo vai para o lago de fogo. A correnteza da vida, do reino, vai para o reino. Amém. Em qual curso você está? Qual curso você está? Eu me lembro de um testemunho. Os irmãos foram pregar evangelho numa casa. E quando falaram de Cristo,
Falaram, né? O mundo todo, né, está indo para o fim, para a morte. Nós estamos indo para a vida, né? Então, o mundo todo é o ônibus, né, que vai para o Lago de Fogo. Nós somos a igreja, é o ônibus que vai para o reino, né? Estou falando da questão da vida de Deus, né? A vida da igreja na sua essência, como corpo de Cristo. Daí os habitantes, os moradores naquela casa dizem assim: mas é hoje mesmo que eu vou trocar de ônibus, viu? Ganhei a passagem agora para esse ônibus que vai para o reino. Não vou ficar parado não, vou descer desse ônibus que eu estava, vou subir nesse outro ônibus. Andar segundo o curso desse mundo, andar segundo o príncipe da potestade do ar. Isto é o quê? Ter diabo como cabeça, como nós falamos ontem. Tem aqueles que têm Cristo como cabeça e aqueles que têm o diabo como cabeça. Aleluia, nós temos Cristo como cabeça. E fala também do Espírito que atua nos filhos da desobediência. Isso é bom nós prestarmos atenção. Tem um Espírito que atua nos filhos da desobediência. Não é uma questão só de desobediência. A questão é: por que nós somos desobedientes? Por quê? É porque eu quero? Não, é porque tem um Espírito que atua para que sejamos desobedientes. Compreenderam? Então nós temos que olhar a desobediência de uma maneira um pouquinho mais profunda. Não, eu não quero obedecer e pronto. Não é tão simples assim. Você não quer obedecer porque tem um espírito maligno que atua em você. Aqui diz: entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós antigamente éramos filhos da desobediência, já não somos mais, né? Aqui diz também: segundo as inclinações da nossa carne. Eu não quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade da minha carne. Esse é um problemão. É contrário à vontade de Deus. E aqui diz: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha a questão dos pensamentos. Se a sua mente não está cheia da palavra de Deus, vai estar cheio das coisas desse mundo, vai estar cheio das coisas da carne. E aqui diz: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas aleluia, porque isso aqui é passado. Porque Efésios 2:4 diz: mas Deus, aleluia, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Olha a intensidade: rico em misericórdia, grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia, ganhamos vida. E porque ganhamos vida, tudo mudou. E aqui diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui nos mostra que esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos foi exercido em nós. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Não somente nos deu vida, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é algo maravilhoso? Agora nós mudamos de posição. Isso é o resultado do poder dele nas nossas vidas. Nós temos que crer nisso. Eu não posso ler esse versículo e dizer: que interessante. Eu tenho que ler esse versículo e dizer: está falando de mim. E eu preciso dessa realidade. Eu preciso ver. Eu preciso tocar nisso. Versículo 7 diz:
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele exerce esse poder em você e produz um resultado. Daí, nos séculos vindouros, todos poderão ver a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Isso quer dizer o quê, né? Vamos tomar de novo Rogério como exemplo. Isto é, daí depois de um tempo, o universo vai poder dizer assim: eu queria conhecer a riqueza da graça de Deus. Daí Deus diz: então olha para o Rogério, o que ele era, o que ele é agora. Daí vocês vão ver a suprema riqueza da minha graça e a minha bondade para com ele. Deus vai escolher você para mostrar para o universo a riqueza, suprema riqueza da sua graça e a suprema bondade do Senhor. Você não é um privilegiado? Aleluia. Você sabe o que quer dizer isso? É você se levantar e dar o seguinte testemunho: quero que vocês olhem para mim e vocês vejam o que Deus pode fazer numa pessoa, como Ele transformou o meu ser, como Ele me salvou, como Ele me amou. Você é a amostra do que o poder de Deus pode fazer. As pessoas vão dizer assim: você? Oh, que coisa! Você que todo mundo dizia, não tem jeito. Esse aí, não tem jeito. Aleluia! Tem jeito! Tem jeito! Aleluia. Senhor Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele, ou somos poema, ou obra-prima dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Aleluia, louvado seja Deus. Nós nos tornamos então a obra-prima de Deus. A igreja é a obra-prima de Deus. Olha o que Deus quer fazer em você. Não olhe para você, olhe no poder de Deus. O que Deus quer fazer em você. Quando vemos aqueles artistas, né, que pegam algo, digamos um pedaço de madeira feio assim, ele olha isso aqui, uau, que coisa tremenda. Todos nós olhamos, mas que coisa feia. Mas ele, não, você não sabe o que está aqui. Daí ele começa a trabalhar, daqui a pouco sai uma obra de arte. Todo mundo, isso aqui estava naquele pedaço feio de madeira. Isso vai acontecer com cada um de nós, sabe? Um dia o mundo vai olhar e dizer assim: o que Deus fez nessa pessoa? Que coisa extraordinária! E aqui também nessa conferência nos foi mostrado que essa palavra criados em Cristo, essa palavra não é somente no sentido de criar algo, é também no sentido de tornar habitável. Então, não é somente uma obra de arte para ser admirada. A obra-prima de Deus é algo que, além de ser admirado, é algo que habitável. Deus pode habitar. Não é maravilhoso? Deus trabalha em você porque Ele habita em você, quer habitar mais e mais em você e em mim. Ele quer habitar na igreja cada vez mais. Agora, também precisamos ver o seguinte aspecto:
que pelo fato de estarmos juntos, nós temos problemas de relacionamento, né? Não é fácil viver junto. Até dentro de casa, né? Muitas vezes tem tantas brigas. Aí vem a importância de Efésios capítulo 2, versículos 11 até 22. Eu vou ler para os irmãos essa porção, vou comentar alguns pontos. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, aqui fala de uma pessoa, éramos nós, mas hoje a terra está cheia de pessoas assim, sem Cristo, separados da comunidade do povo de Deus, que era Israel. Olha só, viver nesse mundo sem Cristo, imagina um pouco, sem Cristo, separados do povo de Deus, quer dizer que então vive no mundão mesmo, estranho às alianças da promessa. Tem muitas promessas, mas a promessa não é para eles, não conhecem as promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como é que uma pessoa vai viver? Como é que uma pessoa vai viver? Dá uma olhada, sabe, quando eu entro nesses versículos, eu sinto desespero. Não é? Sem esperança, sem Deus no mundo. Hoje você tem Deus, hoje você tem esperança, mas imagina se não tivesse Deus, não tendo esperança nesse mundo. Mas Deus então faz uma obra. Daí você vê o versículo 18 de Efésios 2. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Agora, por meio de Cristo, nós temos acesso ao Pai, temos acesso a Deus. Aqui no versículo 19: já não sois estrangeiros e peregrinos, já não somos estrangeiros quanto ao reino de Deus, quanto ao povo de Deus, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Que mudança! Que transformação! A igreja é o reino de Deus, nós todos somos cidadãos desse reino. A igreja é a família de Deus, nós somos membros dessa família. E o versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos ver aqui esse versículo 20 em diante. Cristo Jesus é a nossa pedra angular. Cristo é a pedra que une as duas paredes. Aí, se você for para o versículo 13 de Efésios 2, nós vemos isso na prática. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, de dois fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Preste atenção o poder de Deus, tá? O que é o poder de Deus? Ele pode fazer o quê? De dois, Ele é capaz de criar um novo homem. Isso é edificação. E dois, bem diferentes um do outro. Quero que você preste atenção. Dois, inimigos um do outro.
Não são dois amigos, não são dois companheiros, camaradas. Agora nós dois vamos ser um. Isso é fácil. Mas dois inimigos. Tá? Tinha uma parede de separação. Ele derrubou a parede. Eu estou falando isso aqui, se refere ao quê? A relação entre um e outro, entre um irmão e outro. Nós estamos, o que é a identificação? É isso aqui, de dois se tornar um. Ele não gosta daquele irmão, daquela irmã. Deus disse: eu vou fazer de vocês dois um. Vocês vão ver meu poder. Mas nós somos inimigos, mas somos totalmente diferentes. É isso mesmo. Você vai ver o meu poder, porque é por meio da cruz que isso é feito. Daí ele faz a paz, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, não somente de dois mas trazer para ser um corpo com Deus. Não é algo maravilhoso? É assim que é o resultado. Está então nos versículos 20 até 22, edificado sobre fundamentos, apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Agora então vamos fazer um apanhado geral. Deus quer edificar a sua casa. E Deus precisa de material. Deus precisa de gente. Você diz assim, né? Mas só tem gente que não presta. Esse é o poder de Deus. Ele pega tudo que não presta e torna útil. Ele pega morto e dá vida. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós já estamos dentro. Agora, Cristo vai usar o seu corpo. Isto quer dizer, vai usar você e a mim. Diz assim: Senhor, eu quero mais. Por quê? Aqui mostra, esse edifício bem ajustado cresce. Ainda está crescendo, precisa de mais material. Mas vai chegar o dia que Deus falou: é até aqui, pronto, terminou a era da graça. Mas até lá temos que trazer material. E Deus vai usar quem? Quem? Senhor. Você é capaz? Você pode? Em nós não. Mas tem um poder que me sustenta. Não é? Cristo está me enchendo. E quando Ele me enche, o amor dele é manifestado em mim. Eu em mim não quero nem saber dos outros. O que você não vê, você não sente. Em que aspecto? Por exemplo, uma determinada cidade aqui do Triângulo. Miguel, o que você sente a respeito dos moradores dessa cidade? Eu nem conheço, eu não estou sentindo nada. Mas no dia que Deus falar: Miguel, dá um pulinho naquela cidade. Quando eu for para aquela cidade, começar a olhar as pessoas, a coisa vai mudar. Um amor vai começar a inundar meu ser pelos habitantes daquela cidade. Eu vou olhar para eles, eu vou sentir: Deus quer eles, Deus quer salvá-los. E Deus me trouxe para esse lugar para trazer a salvação.
daí eu vou começar a buscar material para o Senhor. Não é isso? Não somente sejam salvos, mas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso quer dizer o quê? A questão daí dos grupos de apacentamento, de cuidado. Ah, mas eu quero, mas eu tenho ainda tantas restrições. Nós falamos ontem. É sinal que você precisa ser aperfeiçoado. Tem irmãos que podem aperfeiçoar você, né? Existem também ferramentas que Deus preparou para aperfeiçoá-lo, como CEAP. Eu quero falar uma coisa para você. Eu fui para o CEAP já algumas vezes. Me ajudou tremendamente a vencer as barreiras interiores, para que eu pudesse levar a palavra de Cristo às pessoas. E outras coisas ainda, a questão do cuidado. Questão do cuidado, apacentamento, visitar as pessoas. Na evangelização tem muitas maneiras. Você pode aprender também com irmãos que estão toda hora pregando o evangelho no seu trabalho. Ele pode aperfeiçoá-lo, que são os evangelistas, né? Que a Bíblia fala. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Homens dons dados para a igreja, para o nosso aperfeiçoamento, para que todos nós possamos participar da edificação do corpo de Cristo. E naquele dia diante do Senhor, o Senhor vai falar: servo bom e fiel, você cumpriu a missão que eu dei para você. Não é nossa alegria? Lembre-se uma coisa: nós fomos colocados aqui no Triângulo Mineiro. O que isso quer dizer? Deus quer nos usar para ganhar o Triângulo Mineiro. Não é? É por isso que nós estamos vivendo aqui. E Deus quer usar você. Você pode dizer assim: ah, mas não tenho tempo. Mas se você se torna alguém útil na mão de Deus, Deus vai usá-lo. Você pode não morar numa cidade, mas você pode contactar alguém dessa cidade. Você pode estar somente de passagem pela cidade e semear algo. Ser usado por Deus. Sabe, isso é a alegria de todo servo, sentir-se útil ao seu Senhor. É isso que Deus deseja. Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos hoje numa fase bem diferente. Numa fase em que o corpo está sendo manifestado. Nós estamos hoje agindo coletivamente. Isso é um grande passo. Pregamos o evangelho juntos, apacentamos juntos, servimos juntos, edificamos juntos. Essa conferência foi possível porque muitos irmãos e irmãs estavam servindo juntos, com uma mesma meta. E no plano de Deus tem lugar para você, porque você foi escolhido por Ele, você foi abençoado por Ele, e você faz parte dessa edificação. Eu quero terminar pedindo que todos nós, cada um de nós, possa orar ao Senhor. Eu quero que vocês orem no seguinte sentido: Senhor, você quer o Triângulo Mineiro. Usa-nos para ganhar o Triângulo Mineiro. Esse é o primeiro ponto da oração. Segundo, Senhor, você quer edificar o seu corpo. Usa-me na edificação do seu corpo. Amém? Amém? Então, vamos orar nesses dois sentidos. Uma oração pessoal, para como o fechamento, como o término dessa comunhão. Jesus é o Senhor. Amém. Podem orar. Cada um ore a Deus.